Quando se trata de questões complexas com múltiplas variáveis, raramente há uma resposta como boa ou ruim, isso ou aquilo, certo ou errado, e assim por diante. No entanto, mesmo em situações em que não estamos pensando de forma unilateral, muitas vezes nos esforçamos para chegar a determinações claras e singulares sobre ideias e crenças, seja isso naturalmente influenciado culturalmente ou por ambos. O resultado disso, particularmente no mundo moderno, é que somos constantemente compelidos a escolher uma coisa em detrimento de outra, capitalismo versus socialismo, liberal versus conservador, masculinidade versus feminilidade, emoção versus razão. Mas o que esse modo de pensar nos impede de entender? Qual é o propósito de uma verdade absoluta e clara, unilateral, que nos impede de compreender coisas mais complexas? Há uma natureza falha nesse tipo de pensamento binário e hiperracional que frequentemente deixamos de reconhecer. E se, em vez de apenas razão, clareza e verdade, tentássemos pensar de maneira mais modesta e fluida? Existem maneiras muito mais sutis e nuances de avaliar e entender ideias, linguagem, significado e a natureza da realidade em si, que é exatamente o que a filosofia busca. Nem sempre há formas verdadeiras de coisas. Muitas vezes, existem nuances além das aparências que também devem ser privilegiadas, talvez até acima das aparências. Existe uma tendência fundamental no pensamento em geral de pensar em termos de oposições binárias, onde uma ideia é sempre mais valiosa do que sua oposta. Essa forma de pensar pode muitas vezes ser deficiente e restritiva. Portanto, o objetivo deste vídeo é expandir esse modo de pensar, reduzindo a lealdade e o apego a uma única ideia e, em vez disso, compelindo alguém a considerar seriamente ideias aparentemente opostas. Para cada ideia ou visão que favorecemos, há valor e necessidade em sua oposta. Por exemplo, em casos muito rudimentares de luz e escuridão, som e silêncio, bem e neutro, em cada um desses casos, você precisa do oposto para entender o significado de um ou outro, porque sempre há vestígios do outro. O mesmo acontece nos casos de binários mais complexos, como feminilidade e masculinidade, igualdade e desigualdade, razão e emoção. Ambos os lados criam um espectro dinâmico de falhas e méritos, dependendo grandemente um do outro para qualquer significado. Isso ocorre devido à tendência de pensar em termos de oposições binárias, amplamente apoiada pela nossa fé e linguagem como meio de chegar a verdades hierárquicas e ordenadas. Geralmente, o pensamento moderno opera sob a suposição de que há um reino singular de verdade além da linguagem, que pode ser alcançado por meio da linguagem. No entanto, esse modo de pensar, quando se trata de questões complexas, é frequentemente errôneo, pois a linguagem é inevitavelmente subjetiva, e o significado é sempre dependente do contexto. O significado das palavras está constantemente sendo afetado por vestígios de outras palavras e pelo que está além das palavras, em uma interação constante e interminável entre elas. Podemos identificar o significado de qualquer palavra apenas reconhecendo sua relação e diferença em relação a outras palavras. Essa teia de linguagem e contextos está constantemente evoluindo e se desenrolando. Portanto, nunca pode haver uma verdade singular e absoluta definida por uma teoria, pois sempre estará sujeita à subjetividade e à mudança inerente de significado na linguagem. Considere que é na tensão e nas diferenças entre as ideias que possivelmente encontramos uma compreensão mais holística das coisas, e é aí que possivelmente encontramos a sabedoria. Claro, é também onde encontramos incerteza, confusão e ambiguidade. Sempre que seguimos esse caminho, devemos lembrar que também não haverá clareza binária, certo ou errado, bom ou ruim. Como mencionado anteriormente, a maioria de nós no mundo moderno tende a não gostar disso. Mas essa condição é algo que devemos abraçar e aceitar se desejamos honestidade e maturidade intelectual. Significados e ideias, cada instância de cada um lança diferentes graus de luz e sombra sobre nós. Estar confuso e incerto não é um sinal de fraqueza intelectual, mas sim um destino inevitável e recorrente em uma jornada intelectual honesta e de mente aberta. Em última análise, não há soluções simples para a vida, para os problemas que surgem nela. A falsa crença de que existem apenas nos leva a nos apegarmos e defendermos ideias com grande resistência, perdendo o potencial valor e insights de suas contrapartes. Na verdade, muitas das ideias e crenças originadas da mente humana são profundamente falhas, mas simultaneamente a maioria das ideias e crenças oferece algo,
algum valor, alguma perspicácia, algum contexto. E cavar sob o conflito de ideias e explorar a necessidade de sua atenção nos inspira a exibir uma espécie de modéstia intelectual, humildade e paciência. E, acima de tudo, nos torna pessoas melhores e provavelmente mais inteligentes e maduras. Agora, pensando em tornar isso claro como essa ideia funciona, vou descrever os níveis de pensamento do mais simples ao mais complexo. Lembre-se de que todos esses tipos passam por nossas mentes diariamente e os usamos para avaliar e tomar decisões em nossas vidas. Portanto, quanto melhor você entender e dominar esse assunto, maior será seu crescimento pessoal. Vamos lá. Este conceito refere-se a uma forma de raciocínio que categoriza experiências e conceitos de maneira estritamente dualista, em dois opostos. É a forma mais básica, como descrito anteriormente. Nesse tipo de pensamento, o mundo é percebido e interpretado em termos de pares de opostos, como sim e não, preto e branco, bom ou ruim. Esse modelo de pensamento é considerado simples e carente de nuances, representando uma abordagem fundamental para entender a realidade. Curiosamente, o pensamento binário não é exclusivo dos seres humanos, também é observado no reino animal. Muitos animais têm a capacidade de tomar decisões com base em avaliações binárias simples, especialmente quando se trata de decisões que afetam sua sobrevivência e bem-estar. No entanto, embora essa abordagem binária possa ser eficaz em situações de sobrevivência e em contextos onde decisões rápidas e claras são necessárias, ela tem suas limitações quando aplicada a situações mais complexas, especialmente aquelas envolvendo contextos sociais, emocionais e éticos humanos. O pensamento binário tende a negligenciar as nuances e complexidades inerentes à maioria das situações. Por exemplo, ao categorizar algo estritamente como bom ou ruim, o pensamento binário falha em reconhecer que muitos aspectos da vida incorporam elementos de ambos. Além disso, essa forma de pensar pode levar a julgamentos precipitados e decisões que não consideram todas as variáveis relevantes na realidade humana, onde os cenários frequentemente são carregados com múltiplas variáveis interconectadas. Em situações mais complexas, especialmente aquelas que envolvem contextos sociais, emocionais e éticos humanos, é frequentemente necessário um enfoque mais sutil e menos binário para entender e responder completamente. Portanto, enquanto o pensamento binário é uma ferramenta cognitiva fundamental e útil, ele representa apenas um nível muito básico de pensamento e deve ser equilibrado com abordagens mais complexas para navegar efetivamente no mundo complexo em que vivemos. Este nível representa uma evolução significativa do pensamento binário. Aqui, entramos no reino de tons de cinza, onde as nuances e sutilezas dentro de um único assunto são reconhecidas e avaliadas. Este nível de pensamento é mais complexo e reflete uma capacidade que distingue os humanos de outros animais, exigindo um grau mais elevado de raciocínio e consciência avançada. Ao contrário do pensamento binário, que categoriza as coisas de maneira estritamente dualista, o pensamento em escala permite uma avaliação mais sutil. Aqui, reconhecemos que um assunto ou situação pode ter muitas camadas, e diferentes aspectos podem coexistir, muitas vezes de maneiras contraditórias ou complementares. Por exemplo, em vez de julgar algo como simplesmente bom ou ruim, consideramos o grau em que algo pode ser benéfico ou prejudicial em diferentes contextos ou para diferentes pessoas. Esse tipo de pensamento é especialmente importante em situações em que raramente há respostas absolutas ou soluções claras. Ele nos permite avaliar situações com maior profundidade, considerando uma variedade de fatores que podem influenciar um resultado ou decisão. Além disso, ajuda-nos a entender que nossas próprias perspectivas podem ser limitadas e que diferentes pontos de vista podem oferecer insights valiosos. Além disso, está relacionado aos níveis de preferência, não apenas a uma avaliação binária de bom ou ruim. Por exemplo, podemos preferir uma opção em relação a outra com base em uma série de critérios que vão além de uma avaliação simplesmente positiva ou negativa. Essa abordagem nos permite tomar decisões mais informadas e nuanceadas, levando em consideração uma variedade mais ampla de fatores e possíveis consequências. Em resumo, pensar ao longo de uma escala é uma ferramenta mental crucial para navegar em um mundo complexo e multifacetado.
Ele nos permite ir além de simplificações e abraçar a complexidade, oferecendo um caminho para decisões mais ponderadas e uma compreensão mais profunda de situações e das pessoas ao nosso redor. Esse nível de pensamento não é apenas uma habilidade cognitiva superior, mas também uma prática essencial para o crescimento pessoal e a compreensão interpessoal. Similar a um gráfico bidimensional, quando comparado à matemática, os níveis de pensamento podem ser visualizados como um gráfico bidimensional. Essa representação é uma maneira eficaz de entender como nossos pensamentos variam de acordo com o momento e a perspectiva. Imagine um eixo horizontal representando a intensidade ou qualidade do pensamento, variando de bom a ruim. No eixo vertical, temos a probabilidade ou frequência desse pensamento, variando de baixa a alta. Ao plotarmos nossos pensamentos nesse gráfico, obtemos uma curva que pode assumir várias formas, dependendo das circunstâncias. No centro da curva, encontramos o nível médio de pensamento. Esses são pensamentos que ocorrem com mais frequência e refletem um estado de espírito neutro. São pensamentos comuns que não se destacam como particularmente positivos ou negativos e estão relacionados ao nosso cotidiano. Se este vídeo contribuiu para a sua reflexão ou aprendizado, por favor, considere deixar um like e um comentário para que mais pessoas possam descobrir o poder da filosofia estoica. E se ainda não se inscreveu, tenha em mente que cada pequeno passo que você dá é crucial para o seu progresso no desenvolvimento.